Primeiramente, queria então dizer boa noite a nossos irmãos da Sociedade Espírita Luz da Boa Nova. Agradecer novamente ao convite na pessoa do seu Ildebrando Bittencourt e que eu possa buscar hoje ser merecedor da companhia desses irmãos que estarão me assistindo. E como normalmente sempre ocorre, iniciamos sempre os trabalhos de explanação doutrinária através de uma prece, para que consigamos, assim, dentro dos nossos merecimentos, estarmos contando com o auxílio de nossos amigos espirituais, os benfeitores amigos, né? Então, neste momento, gostaria de convidar a todos os nossos irmãos que estão me acompanhando nesta live, vamos fazer uma prece. Então, vamos fechar levemente nossos olhos e sintonizarmos com nosso Pai, nosso Criador e com o Mestre Jesus. Mestre amigo, neste momento, rogamos a Deus, este Pai de infinita bondade, amor e justiça, o auxílio, também ao Senhor, que é nosso Mestre, nosso guia, nosso modelo, para que possamos, nesses poucos minutos que estaremos em contato com nossos irmãos, mantermos nossos pensamentos harmonizados, elevados e servindo com humildade, que a sua paz e que sua luz possa se resplandecer a todos os nossos irmãos que se encontram com fragilidades na saúde física, com as aflições espirituais, para que possam, cada um dentro de seus merecimentos, encontrar o seu equilíbrio. Obrigado e que assim seja. Então, como disse inicialmente, mais uma vez, com grande alegria, estamos atendendo ao convite do nosso irmão Ildebrando Bittencourt. Também a nossa irmã Fabiana, filha do Ildebrando, que é o nosso contato aí, para estar então assim realizando esta live. O tema que tentarei expor esta noite é um tema muito expressivo, mas de grande importância para a nossa evolução espiritual, para que consigamos aos poucos ir nos desprendendo das amarras de nossas culpas, das adversidades que enfrentamos em nossa evolução espiritual. Então, o tema que eu escolhi hoje tem uma famosa frase dita por Paulo na sua carta aos Efésios, capítulo 5, versículo 14. Desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e o Cristo te esclarecerá. Veja bem, desperta. Essa frase é uma frase assim, apesar de ser curta, de uma grande profundidade e elevação espiritual. Então, nesse texto que eu peguei nos meus estudos, ele tem um parágrafo que nos diz assim: quando Paulo sugere o despertamento aos Efésios, em carta escrita àquele povo, deixou uma valiosa lição à humanidade inteira para todas as épocas. Vale, portanto, para os tempos atuais. Os dramas e tragédias estampados no meio social em que vivemos bendizem da premente necessidade de acordarmos para as definitivas finalidades da criatura humana, em todos os quadrantes do universo.
o inadiável esforço para superar limites, saindo da casca dura do egoísmo e do orgulho, para vislumbrar a imperiosa aquela coisa, e daí dedicamos todo o nosso tempo, às vezes de forma desordenada, a adquirir aquilo, e quando percebemos que já é possível adquirir, nos deslumbramos, e depois de adquirirmos esta mesma, depois de um certo tempo vimos que aquilo não nos traz felicidade, e entramos de novo num vazio existencial, quando deveríamos estarmos buscando dedicarmos nosso tempo, nossas energias a cultivarmos e fazer que essas virtudes, essa centelha divina, essas sementes que trazemos de paz, de harmonia, como aquele senhor que, tendo muitas terras, certa vez resolveu fazer uma viagem e deixou alguns talentos com os seus servos, e depois de alguns dias retornou, e inquirindo a cada um destes, percebeu que apenas um tinha feito que aqueles talentos
fossem realmente multiplicados. E assim somos nós que perdemos tanto tempo com mesquinharias, com frivolidades, alimentando sentimentos e emoções negativas, que nos fazem somente se comprometer ainda mais. E como já falei, não tem como falar em despertar sem falar no despertar de nossa consciência. Então, nesse texto que peguei no site da redação do Momento Espírita, com base no capítulo 1 e 6 do livro Momentos de Consciência, pelo Espírito Joana de Ângeles e psicografia de Divaldo Pereira Franco, tem alguns parágrafos que destaquei que tem muito a ver com a proposta que trago hoje. Então diz assim: o despertar da consciência é o efeito natural do processo evolutivo, e essa conquista permitirá ao ser avaliar fatores profundos como o bem e o mal, o certo e o errado, o dever e a irresponsabilidade, a honra e a desonra, o nobre e o vulgar, o lícito e o irregular, a liberdade e a libertinagem. Essa consciência não é de natureza intelectual, a atividade dos mecanismos cerebrais. É a força que os impulsiona, porque nascida nas experiências evolutivas a exteriorizar-se em forma de ações. Encontramo-la em pessoas incultas intelectualmente e ausente em outras, portadores de conhecimentos acadêmicos. Então veja bem, meus irmãos, o despertar é algo natural que vamos aos poucos tendo conhecimento, mas devido a ainda trazemos muitas sequelas do grande período que estagiamos nas fases primitivas, porque estamos apenas iniciando a nossa caminhada evolutiva, como uma criança que dá os primeiros passos. Ainda trazemos muitos hábitos mesquinhos. Somos muitos egoístas. Pensamos apenas no nosso bem-estar. Esquecemos de olhar para o lado e ver se alguém está precisando de auxílio. Porque se estamos bem, tudo está bem. Não importa o que ocorre no mundo. E tem mais uma pequena frasezinha aqui que destaquei nesse belo texto. A consciência pode ser treinada mediante o exercício de valores morais elevados, que objetivo o bem do próximo e, por consequência, o próprio bem.
de primitividade inferior da nossa evolução, ainda trazemos muitos sentimentos inferiores, agasalhamos muito desses sentimentos. E por isso que alimentamos tanta coisa, tanta negatividade, pensamentos que só nos fazem comprometer mais. Ainda fazemos dos sentimentos algo mais para perturbação do que para elevação. O próprio amor, quando dizemos que amamos alguém, nos damos o direito, parece que, de possuir aquela pessoa. Quantos crimes hediondos são cometidos por a gente não aceitar, muitas vezes, que aquela pessoa não sente mais não se sente mais à vontade convivendo com a gente. E isso que nós dissemos que amamos aquelas criaturas. Então nós precisamos realmente procurarmos dentro de nós mesmos o que estamos fazendo, o que realmente estamos trazendo, que tipo de sentimentos estamos alimentando. Olharmos para a natureza, agradecermos a Deus pelo canto dos pássaros, o verde das árvores, o colorido das flores. Pois enquanto nos continuarmos assim tão primitivos, apenas olharemos e passaremos adiante e não perceberemos o quanto é bela a criação do Pai. Então nós temos que nos autodescobrirmos. Existe uma questão em um livro dos Espíritos que nos ensina para que não enveredemos para o caminho do mal, que nós devemos nos conhecermos a nós mesmos. E Allan Kardec diz também que se reconhece o verdadeiro espírita ou o verdadeiro cristão pelas suas tentativas de corrigir as suas más inclinações. E Deus, na sua infinita bondade e justiça, nos proporciona várias oportunidades de todos os dias estarmos melhorando. A célebre frase de Chico Xavier, que diz que não podemos retornar e fazer um novo começo, mas podemos fazer um novo fim. E só basta termos vontade. E lendo no dia de ontem, um livro espírita fala que a vontade é tudo aquilo que buscamos e direcionamos para um objetivo, se realmente queremos estarmos buscando alcançar este mesmo. Então, para nos modificarmos, temos que pôr em prática a vontade, pois somente esta é capaz de fazer que iniciemos o nosso trabalho de modificação. Porque não adianta nos encantarmos com as palavras do Evangelho, sermos da religião A ou da religião B, nos emocionarmos com a palavra de um orador, se não buscamos a nossa própria modificação interior. Então Paulo, na sua célebre frase, convidando-nos a nos despertarmos, porque daí dos mortos, pois então Jesus nos despertaria, nos faz lembrar também quando Jesus disse que Ele era o caminho para a verdade e para a vida, e que ninguém chegaria ao Pai se não passasse por Ele antes. Veja bem, questão 625 de O Livro dos Espíritos, quando Allan Kardec convida os espíritos que o auxiliaram na codificação da doutrina espírita, qual que era o nosso maior modelo e guia que já esteve entre nós neste plano?
eles nos convidaram: vede a Jesus. Esse mesmo mestre disse que quando nós nos encontrássemos fadigados e cansados, que nós o procurássemos, pois ele nos aliviaria. Então, irmãos, nós temos todos os recursos disponíveis, mas infelizmente preferimos alimentar o nosso ego, que é dois parágrafos nos fala que a busca do despertar, que é muito importante, está relacionado a como se fôssemos renascermos em vida, porque daí sim estaremos começando a viver. O parto que ele fala, as mulheres sabem dizer bem como isso é dolorido, mas é essa dor que ele compara, a dor do parto, é o nosso medo de nos enfrentarmos a nós mesmos e nos conhecermos quem realmente somos. Não aquela que se apresenta à sociedade, mas aquela individualidade que somos. Tanto que a doutrina espírita, como uma doutrina imortalista que é, nos esclarece que quando deixamos os despojos de nosso corpo, mantemos a nossa individualidade.
não seremos melhor ou piores do que quando habitávamos um corpo de carne. E a segunda parte nos fala da como nos acomodamos, transferindo as nossas responsabilidades de reforma íntima a terceiros, a um líder espiritual, a um orador espírita, como se este fosse a resposta para os nossos problemas, quando nós deveríamos estarmos trabalhando nosso interior. Então, irmãos, reflitamos as nossas responsabilidades. Não culpemos os outros pelos nossos problemas, pois somos herdeiros de nós mesmos. Então, irmãos, acredito que já está quase terminando o meu tempo aqui de explanação. Tem um texto que eu peguei também na redação do Momento Espírita, que é baseado no capítulo 68 do livro Pão Nosso, psicografado Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel, e de um artigo escrito pela Sueli Carla Schubert, de uma revista espírita de 1977. Eu queria ler algumas frases que eu acho muito importante. Vamos ver se o tempo nos ajuda e eu consigo ler o texto inteiro. Momento de despertar. Na Epístola de Paulo aos Efésios, capítulo 5, versículo 14, lemos: Desperta, tu que dormes, levanta entre os mortos e o Cristo te esclarecerá. A quem se dirigirá o apóstolo? Quem são os que dormem? Observando grande massa que se afirma religiosa, caminhar como se o sonâmbula fosse, simplesmente conduzida, podemos entender que as palavras de Paulo de Tarso se referem ao homem que vive na terra, a esse homem que ouve a fala em Deus, em fé e espiritualidade, mas respira estranha atmosfera de um pesadelo. O homem que, apesar de ouvir os ensinos do Cristo, acusa dificuldades no seu entendimento e na sua aplicação. A criatura que se encanta com a poesia das letras do Evangelho, mas depressa as relega ao esquecimento. É o coração e a mente não cede ao convite. Incapazes de analisar, portanto, de compreender, dormem amortecidos. Os estudiosos que se referem à questão da consciência no homem afirmam que ele passa a maior parte de sua vida em estado de sono. Nesse estado, ele vive no mundo qual um robô conforme as regras que são impostas. Convenhamos, nem sempre equilibradas. A sua opinião depende dos que pensam os outros. Ele assume esta ou aquela postura face da tradição. Cultiva hábitos sem mesmo saber por quê. Em todos os tempos, o homem tem sido informado da necessidade de acordar e dos perigos que o sono apresenta. Nos evangelhos de Lucas e Mateus encontramos as advertências de Jesus. Por que estáis dormindo? Levantai-vos e orai, para que não entreis em tentação. Então, nem uma hora pudesse velar comigo? A ideia de despertamento não é, portanto, novidade. Conta-se que certo dia perguntara a Buda: O Senhor é Deus? E ele respondeu: Não. Então é um anjo? Afirmaram. Ele voltou a esclarecer: Também não. E por que não é tão e por que é tão nobre, tão puro e fulgurante? Indagaram. Calmamente ele disse: Porque estou desperto. Despertar é começar a pensar em si mesmo, o que faz, o que deseja, quais os propósitos que almeja atender em sua vida e a que finalidade se destinam.
É urgente, assim, examinar-se e realizar o esforço pessoal para se levantar do estado em que se encontra, permitindo-se planificar pela luz que emana do Cristo. Dentre os seres que podemos citar que despertaram em plenitude se encontram Sócrates, o filósofo grego, Francisco e Clara de Assis, o apóstolo Paulo de Tarso, Allan Kardec. Nos evangelhos também encontramos exemplos de criaturas que tiveram dificuldades em acordar plenamente a princípio e conseguindo-o na sequência. Nicodemos, os apóstolos Tomé e Tiago. A doutrina espírita propõe o despertar em totalidade ao nos convidar à transformação moral, que é um processo libertador. Então veja a profundidade desse texto. Então vamos procurar refletir nossas atitudes perante a vida, perante o nosso próximo, sermos sempre gratos pela doutrina espírita, que tanto nos esclarece e nos consola, baseados sempre em nossas decisões, que diante de alguma dificuldade, alguma ofensa, o que Jesus faria neste momento? Estivesse ouvindo essas palavras que estou ouvindo, o que ele faria se estivesse diante desses obstáculos que tenho que transpor? Então, irmãos, eu agradeço mais uma vez esta oportunidade, agradeço quem me acompanhou.